a regularidade do juizado, voltou para o princípio da justiça. E as sentenças, elas têm cerca de 3 minutos. O áudio delas tem uma duração de 2, 3 minutos, nos casos mais comuns. Então é uma sentença... São novos princípios ou são princípios antigos revisitados? Eu acho que alguns autores falam de novos princípios processuais pelo processo eletrônico. Não é só o processo de papel que virou virtual, é um outro processo. Eu acredito que há outros princípios, que o processo eletrônico precisa ser estudado e se extrair dele. Tem muita coisa assim que a gente não entende ainda completamente. A automação, a oralidade, a síntese, a questão do argumento. Agora, os velhos princípios não se perdem, não. É a mesma oralidade que está lá, é a mesma fundamentação da sentença que tem que estar lá, senão ela é nula. E é comum que essas sentenças elas são cuidadosamente revistas pelas turmas recursais, por exemplo. É comum que essas sentenças, se elas forem padrão, orais padrão, sejam anuladas pelas turmas recursais. E há um caso interessante. Na turma recursal, eu compus a turma recursal e depois fui juiz de juizado. Já tinha sido antes e tal, mas eu tenho uma experiência também da turma recursal. E em todos os casos de anulação de sentença dos juizados, é mais comum anular sentença escrita do que sentença oral. Porque a sentença oral, quando você faz imediatamente, ainda que ela seja curtinha, ainda que ela tenha 2, 3 minutos, o juiz ele vai direto ao ponto, ele fala numa linguagem mais simples, numa linguagem mais oral, mas ele vai direto ao ponto e ele fundamenta corretamente. Então, eu tenho visto que é mais comum que a sentença escrita, quando ela é padrão, ela deixa de fundamentar do que a sentença oral, ainda que ela seja muito curta. Então é comum que a turma recursal anule sentenças. É mais comum que a turma recursal anule sentenças escritas que sentenças orais. Isso é uma coisa interessante das novas tecnologias. Vocês têm perguntas, pessoal? Aproveitem. Assim, pelo lado mais pessoal mesmo, o senhor falou que teve uma relutância quanto a essa virtualização. Que tipo de relutância seria essa? Porque a gente é mais acostumado a usar o computador para tudo. Pra gente, qualquer coisa que a gente possa fazer pelo celular ou então pelo computador é muito mais fácil. A gente não pensa assim que seja um problema. Que tipo de relutância seria essa? Vocês quando começarem a advogar, quando forem juízes, quando assumirem a função pública, vocês já não terão essa relutância, porque vocês já entrarão no ambiente. Mas eu não sou tão antigo assim, mas quando chegou a virtualização, eu era muito mais habituado a fazer as coisas no processo de papel. Então daí a minha relutância, disse, mas como é que eu vou analisar o processo virtual agora? Eu clico aqui, espero, porque tem uma coisa, se você for contar todo o tempo que o processo virtual lhe demanda, é muito menos do que o processo de papel. Mas o tempo que a gente espera no virtual ainda é maior do que o tempo do papel, porque no papel você está fazendo alguma coisa, dá a impressão que você está folheando ali, você está procurando, você está vendo alguma informação, está fazendo alguma coisa. Aquele clique, aqueles 10, 15 segundos entre o clique e abrir a página, aqui não é eternidade, aqui dá um negócio. Então isso é uma relutância. A gente queria que fosse muito mais rápido, muito mais imediato. É coisa de, por exemplo, no processo de papel a gente marcava, né? Eu era acostumado, você ia analisar 10 volumes, você marcava os post-its, você dizia, e agora, como é que eu vou marcar esse negócio? Os volumes, você abre 2 volumes, você abre um volume aqui, você abre outro volume aqui, você abre outro aqui. Então você tem acesso a 3 peças do processo no mesmo tempo, numa mesa como essa. No computador, para você ter acesso a 3 documentos nessa tela, é muito difícil, né? Então são novas, você tem que aprender a trabalhar de outro jeito. Aí com o tempo você aprende a trabalhar de outro jeito. Você aprende a identificar as abazinhas aqui, você sabe que aquela está aberta, e você troca mais rápido e tal. Aí quando você aprende, você acha bom, você não quer mais voltar para o papel. Mas até lá é sofrido. Mas e quanto aos seus outros colegas? Você ouviu assim, algum que teve uma relutância muito maior do que a do senhor, que teve problemas assim, em se adaptar ao sistema? Eu diria que quanto mais antigo, maior a relutância.
Meu pai, por exemplo, ele é promotor, ele diz que não entende como é que isso vai dar certo. Isso nunca vai dar certo para ele. Ele nunca trabalhou com processo virtual porque não chegou ainda. Quer dizer, está chegando agora na justiça estadual. Ele disse: isso não pode funcionar, vai dar errado. E ele, lá em casa ele foi o último que passou a usar o Word também, o computador. Mas hoje ele opera bem o computador. Opera bem. Acho que é isso. O senhor comparou em alguns aspectos o nosso sistema com o sistema americano, mas eu acho interessante que no sistema americano existe uma predominância, né, da importância da advocacia para o ingresso na magistratura, que foi uma tentativa. A emenda constitucional 45 tentou, de uma certa forma, se aproximar disso com a exigência dos 3 anos de advocacia, né? Embora que ainda de uma forma meio tímida. Qual a importância que o senhor dá para a experiência na advocacia, a experiência prévia na advocacia do magistrado? É muito importante. Muito importante. Não que aquele que nunca teve experiência, isso não é determinante. A gente tem todo o caso. A gente tem, por exemplo, você vai encontrar juízes que foram muito tempo advogados e que não, vamos dizer assim, não se adaptaram também à nova função, porque passaram muito tempo. Você vai encontrar casos de juízes que passaram bem pouquinho tempo, não foram quase advogados, mas que os advogados acham que é um bom juiz. No conceito da advocacia tem muito essa coisa da relação da magistratura com a advocacia. Mas sem dúvida que a prática é muito importante, né? O conhecimento de como um processo tramita, no cartório, da relação. E eu acho que a parte mais importante da prática é você saber a necessidade que as partes têm da decisão judicial. Quando você é advogado, você entende muito mais isso. A questão da urgência, a questão da premência, a questão da importância de despachar com o advogado. Eu acho que isso é um ponto da prática que é importante. Você falou da importância de despachar com o advogado. Com a justiça virtual isso tem diminuído. Isso é uma das reclamações dos advogados. Essa distância que o processo virtual... Você vê essa distância ou isso Não, assim, na minha prática eu não vejo... Diminui o contato do advogado e do juiz? Não, o processo virtual, ele possibilita apenas que o advogado acesse o processo de qualquer lugar. Nesse ponto, e permite que 2 pessoas ou 3 acessem o processo ao mesmo tempo. Então por exemplo, prazo comum era sempre um problema, porque prazo comum, como vocês sabem, não pode fazer carga. Então o processo tem que ficar na secretaria. Então os advogados tinham que ir lá, era mais difícil de você ter acesso aos autos e ao mesmo tempo fazer a peça que você tinha que fazer, como por exemplo uma apelação, uma sentença em que as partes sucumbiram reciprocamente. Você tem um prazo comum, o processo é muito volumoso, você não tem todas as peças, tem que tirar a cópia com o processo virtual isso acaba, né? E 3 ou mais pessoas podem ter acesso ao processo ao mesmo tempo, ver os mesmos documentos ao mesmo tempo. Isso é um avanço. Mas quanto ao contato da parte com o juiz, e assim, na minha prática pessoal, isso não tem afetado não. Melhora. Você usa tecnologia para conversar com o advogado também? Não. Você acha dessas citações por Skype, por Facebook? Não tem assim, né? Skype, Facebook, Twitter, nem e-mail, nada do gênero. Não, eu acho que a gente, não sei, eu acho que a gente pode chegar a isso, né? Não sei se isso um dia a tecnologia está indo num passo, talvez isso... Na Europa já aconteceu a situação com o Facebook. Chega um dia a isso. No Facebook foi aquele caso que o conselho regulamentou a participação do juiz na rede social. É esse? Foi assim? Foi o caso na Dinamarca, eu acho, que houve uma citação para o Facebook, não foi comigo. Assim, sim, a citação, o ato processual de citar, de comunicar de uma decisão no Twitter, no Facebook,
isso me parece interessante. Se a gente pudesse fazer isso com razoável segurança, cadastrar e tal, isso parece interessante. Eu me refiro por exemplo, ao despacho, a conversa que o juiz tem com o advogado, ou, por exemplo, a uma audiência. Porque essa conversa tem que ser cercada de uma certa publicidade, de um certo registro. Então, isso tem que ter hora, tem que ter lugar para acontecer. Eu acho até que o juiz pode receber, em casos excepcionais, o advogado na própria casa. É caso de urgência, está no plantão. O juiz tem que receber à noite, pode receber na casa dele, não vejo problema nenhum disso. Mas, de ordinário, os encontros entre os advogados e as partes e o juiz têm que ser devidamente registrados, públicos, dentro do fórum. Daí por que eu acho que, por exemplo, a comunicação entre o juiz e o advogado por e-mail é um negócio que soa meio esquisito, não sei se... Por outro lado, fica tudo registrado, o juiz vai poder registrar e, de repente, anexar o processo, pode se avançar também um sistema como esse. Mas sai do rito, de repente você desequilibra para uma das partes, eu não sei se... E aí, gente, mais alguma pergunta? Não? Então acho que a gente pode encerrar, né? Só a última. Você tem Facebook, Twitter, usa redes sociais? Tenho Facebook, tenho Twitter, minha esposa reclama um bocado que eu fico direto lá olhando os negócios. Ela tá ali fazendo careta. Eu não sou assim eu não sou um especialista, eu não considero que eu sei utilizar bem essas ferramentas. Eu não utilizo ativamente essas ferramentas, eu utilizo muito mais passivo. Eu tenho até blog, mas e me forcei a fazer isso como forma de entender. Eu acho que eu tinha que entender o negócio. Então, por exemplo, o Twitter, eu queria entender o que é isso, como é que as pessoas conseguem comunicar com 140 caracteres e tal. Mas eu ainda sou daqueles que acham que no Twitter e no Facebook, o Twitter e o Facebook são ferramentas importantes para você discutir temas acadêmicos, temas políticos, mas eu acho que as pessoas usam muito assim, socialmente eu sou mais reservado, eu acho que há uma devassa muito grande da intimidade, da vida das pessoas. A pessoa entra no Twitter, bom dia, hoje eu estou me sentindo péssimo. Acordei agora, estou chegando no restaurante, um negócio assim, que às vezes me assusta um pouco, né? Um negócio assim, eu não consigo fazer isso, mas ativamente, mas adoro quando as pessoas fazem, né? Adoro ver o que é que está acontecendo, onde é que meus amigos estão, como é que eles estão se sentindo, mas eu não me sinto assim tão à vontade para mostrar essa... É isso aí. Então, gente, obrigado. Eu agradeço aqui ao Dr. Najib, nosso primeiro colaborador aqui no encontro Narrativas, né? A gente até tem um nome bonito, Narrativas. Narrativo bonito. Na Justiça, né? Espero que venha outras vezes conversar com a gente aqui, tá? Obrigado por vocês terem vindo também. Tá? E é isso aí. Eu quero também agradecer, dizer que é um prazer, foi realmente um prazer. Fiquei muito honrado com o convite do Gustavo, Giovana, Praxedes e tal, e dizer que para mim é uma grande, assim, fico feliz mesmo de poder falar do Poder Judiciário, esclarecer, quando estou assim, com os amigos, eu adoro falar sobre esse assunto, porque eles não entendem nada, eles não sabem como é que funciona. Eu digo, mas não é assim, agora é chato que fica todo mundo brincando, ninguém quer saber mesmo e tal. E aqui vocês querem saber e isso é muito bom. Então agradeço, bacana esse projeto, que tenha frutos, que renda frutos, que